Bom dia, gente! Meninos, na última aula eu passei para vocês esses exercícios de tarefa que era para ser entregue na sessão extra, né? Então vamos corrigi-lo. Associe as propriedades gerais da matéria aos respectivos exemplos. Então nós vimos algumas propriedades gerais, tais e quais a divisibilidade, compressibilidade, impenetrabilidade. Ele quer que você associe com cada um dos itens aqui abaixo. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Isso está relacionado com a impenetrabilidade, tá bom? Então, a 1 a gente associa com a C. A matéria nos estados gasoso, líquido e sólido pode ser comprimida, então tem a ver com compressibilidade. E a 3, uma porção de matéria pode ser dividida em fragmentos menores, até certo limite, sem perder suas características e propriedades originais. Isso tem a ver, então, com a divisibilidade. Beleza, meninos? Questãozinha 2. As propriedades específicas da matéria são especialmente úteis quando precisamos diferenciar ou caracterizar substâncias. Escolha o item no qual se faz uso das propriedades organolépticas. Então vamos lembrar uma coisinha, ó. Existem dois tipos de propriedades. As propriedades organolépticas, que estão relacionadas com os sentidos humanos, e as propriedades específicas, relacionada com a densidade, dureza, maleabilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, enfim. Então, cada um dos itens aqui. O ouro é mais denso que o ferro. Densidade é uma propriedade específica, então não é a 1. A 2, a dureza do diamante. Dureza, meninos, é uma propriedade específica, não está relacionada com sentidos humanos. 3, a maleabilidade também é uma propriedade específica. O ouro apresenta a cor amarela e o cobre avermelhada. Cor é uma característica que está atrelada aos sentidos humanos, então é uma propriedade organoléptica. O ponto de fusão, galera, ponto de ebulição, tem a ver com propriedades específicas, tá bom? Então a afirmação correta aqui é a afirmação 4. Questãozinha 3. A 3 alunos foi solicitado que definissem critérios para determinar a pureza de uma substância. Para João, o volume, a densidade e o brilho. Para José, ponto de ebulição, calor e massa. E Joaquim, densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Qual deles acertou? Então vamos lá, ó. Para determinar a pureza de uma substância, devemos observar as propriedades específicas, que são densidade, dureza, maleabilidade, ponto de fusão e ebulição principalmente. Tá? Quem se atrelou a esses detalhes foi o Joaquim, que analisou, além da densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Beleza? Questãozinha número 4 tem a ver com densidade. Então, lembrando vocês, meninos, a densidade é a divisão da massa pelo volume, beleza? Um sólido flutuará em um líquido que for mais denso que ele. O volume de uma amostra de calcita pesa 36, tem massa de 36 gramas e volume de 12 centímetros cúbicos. Qual dos seguintes líquidos haverá flutuação da calcita? E aí ele deu 3 líquidos para nós com diferentes densidades. Primeiramente, vamos calcular a densidade da calcita. A massa é 36, o volume é 12, dividindo pelo outro vai dar 3. 3 o quê? Gramas por centímetro cúbico. Olha só, galera, eu tenho 4 possibilidades, 4 diferentes substâncias. O iodeto de metileno,
o tetracloreto de carbono, o brometo de metileno e o tetrabrometano. Galera, as densidades foram dadas. Por que a calcita está flutuando nesse líquido, nesse iodeto? Porque a densidade dela é menor que a densidade do líquido. Todo o corpo flutuará se a densidade do mesmo for menor que a densidade do líquido. Já nos outros 3 casos, a densidade da calcita ela é maior que a densidade do meio. Então ela vai afundar. Beleza? 5. A gasolina usada como combustível é uma mistura de várias substâncias, incluindo o etanol. Sua densidade varia de acordo com sua composição. Um automóvel foi abastecido com 40 litros de gasolina, cuja densidade é 0,75 gramas por centímetro cúbico. Nesse contexto, responda aos itens. É possível determinar a fórmula da gasolina? Não, uma vez que a gasolina é uma mistura de diferentes substâncias. Está escrito aqui, ó, é uma mistura de várias substâncias. Portanto, não conseguiríamos determinar a sua fórmula. E qual é a massa da gasolina? Cara, a gente, para fazer o item B, a gente vai usar a questão da densidade. Mas toma cuidado, porque a densidade não está em gramas por centímetro cúbico. Então a massa tem que estar em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Mas ele deu o volume em litros. Então eu posso transformar esse volume de 40 litros em centímetros cúbicos e depois usar a fórmula da densidade. 40 litros é a mesma coisa que 4.000 centímetros cúbicos. Basta multiplicar por 1.000. Vamos substituir aqui. No lugar da densidade, 0,75. No lugar do volume, 40.000. Esse 40.000 passa para lá multiplicando o 0,75 e concluímos que a massa é 30.000 gramas. Mas ele pede para achar em quilogramas. Então é só dividir por 1.000, né? 30.000 gramas é o mesmo que 30 quilogramas. Certo, gente? Beleza? E aí a 6. Para identificar 3 líquidos de densidade 0,8, 1 e 1,2 gramas por ml, um técnico de laboratório dispõe de 3 pequenas esferas, todas com densidade 1. Os líquidos foram adicionados separadamente às provetas. Provetas são esses tubos aqui. Cada uma das 3 esferas foi colocada em um frasco e o resultado final está aqui analisado. Então a densidade da bolinha é 1. Então vamos colocar aqui 1 grama por ml. A densidade da bolinha ela é analisada com a densidade do líquido. Então lembrando, quanto que ela flutua? Quando a densidade dela for menor que o líquido. Quando que ela vai ficar assim, ó, indiferente, com uma flutuabilidade indiferente? Quando a densidade for igual. E quando que ela vai afundar? Quando a densidade dela for maior. Então nesse caso aqui o tubo vai ser 0,8. Nesse tubo ficou indiferente, vai ser a densidade 1, é igual. E nesse caso ela flutuou, então a densidade do líquido é maior, 1,2. Beleza, meninos? Tchau, gente! Beijinho pra vocês.